Boa noite, nós estamos aqui felizes, primeiro culto de 2023 e nós temos muito a agradecer a Deus. Nesta noite quero dizer que é da minha parte que estou muito feliz porque tenho certeza de bênçãos maravilhosas que Deus tem reservado para mim e para você. E já gratos a Deus, já convictos que Ele vai realizar muitas bênçãos nesse ano, eu quero orar dizendo que essa liberdade que nós temos de conversar com Deus, né, faz com que a gente relembre da história da redenção de nosso Cristo Jesus. Então vamos orar? Obrigado, Pai. É muito bom saber que aí dos céus Tu inclinas seus ouvidos para nos ouvir. Nesse primeiro dia do ano de 2023, nós desejamos que o nosso caminhar, o nosso andar, o nosso pensar possa ser totalmente dirigido por Ti. Que nada, Senhor, nos abale, que nada faça nos duvidar do Seu amor por nós. Pai, conduza nossos familiares, nossos sonhos, que ele possa ser abraçados por Ti. Pai, coloca à nossa frente a Sua graça, para que a gente possa a todo momento voltar e estar junto de Ti, perto da cruz de Cristo. Nós pedimos isso e rogamos em nome de Jesus. Amém, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho e pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em Tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Oh, cada vez mais eu te agradeço, meu Senhor, pelo carinho e pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em Tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais, pois quanta esperança santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo te amou, Tu és minha luz,
te agradeço. Querido Jesus, boa noite para você. Hoje nós estamos iniciando um novo ciclo. Neste primeiro culto de 2023, tenha certeza que Deus tem algo preparado para cada dia do seu processo de jornada. Se você pensar em desistir, tenha certeza que Deus está cuidando de cada detalhe. Nesse momento em especial, eu gostaria de pedir para que você pegasse aquele seu desejo, pedido mais íntimo e entregasse nas mãos daquele que conhece tudo e todas as coisas. Se você tem aquele pedido íntimo e às vezes você não gosta de expressar ou lançar, este é o seu momento. Se você está aí conectado com a gente, coloca aí nos comentários, porque a gente vai orar e clamar para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. A palavra de Deus fala que quanto mais a gente pede, em verdade, Ele vai responder para a gente. E se você estiver clamando, tenha certeza que 2023 não vai ser apenas mais um ano, mas vai ser um ano de divisor de águas na sua vida e na sua história. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, graças nós te damos pela vida, pela saúde, e que nesse primeiro culto de 2023 o Senhor possa abrir o nosso coração e a nossa mente para fazer a Tua vontade, Pai. Estamos aqui com pedidos, agradecimentos lançados, coisas que somente o Senhor sabe o que nós passamos, vivenciamos. O Senhor sabe, o Senhor ouve, o Senhor vê. E por ter essa certeza que o Senhor está cuidando de tudo, a gente quer entregar esse tudo nas Tuas mãos, Pai. Continue cuidando e nos dirigindo e direcionando a cada passo dos desafios que este novo ano nos reserva. Mas, acima de tudo, que nunca venhamos a nos esquecer que em todo tempo, em todo momento, o Senhor ainda tem guardado o nosso coração, Pai. Então, fica com esses pedidos, agradecimentos e continua transformando a nossa história para a gente aprender de fato a viver a Tua vontade. Como ela é feita no céu, ela também precisa ser feita na terra, Pai. Fica com cada coração nesta noite, cada lar aqui representado, cada família e transmissão conectada. Que o Senhor possa, em comunidade, continuar nos abençoando para que naquele grande dia a Sua vontade possa ser feita em nós e através de nós, para que o reino seja vivenciado agora. Tudo isso eu te peço, te agradeço, no Teu santo nome. Amém. Queria novamente estender a minha boa noite para você que está conectado com a gente, para você que está acompanhando esse primeiro culto de 2023. Saiba que nós estamos felizes porque você decidiu estar aqui. Nesse primeiro culto, é um culto de reflexão, de gratidão, de decisão. Todo início de ano, eu tenho certeza que você faz isso, as suas escolhas são colocadas ali no papel, as suas decisões são colocadas ali, você faz um checklist de tudo que você precisa passar, precisa vivenciar. Mas olha, hoje eu quero que você tenha a certeza que você não precisa olhar para 2022 porque Deus está te proporcionando um 2023 de bênção. Hoje você, através da palavra transformadora e que renova, vai poder olhar para frente com esperança. Mesmo em dias que nós pensamos que as coisas não vão melhorar, as coisas que passamos ou vivenciamos tendem a nunca dar certo. Mas hoje um ponto de esperança será criado. A sementinha plantada no seu coração, para que 2023 seja um ano maravilhoso e que através da sua vida coisas maravilhosas possam acontecer. Para isso, eu separei uma história que é grandiosa, uma história que eu gosto bastante, uma história que talvez você já conheça, já tenha ouvido, mas hoje, com a palavra de Deus sendo aberta, algo novo vai acontecer. Uma nova perspectiva. Porque todas as vezes que nós decidimos ouvir a voz de Deus por meio da Sua palavra, alguma coisa acontece e nós somos renovados. Este não vai ser mais um culto,
mas vai ser o pontapé inicial para uma decisão que talvez você tenha e esteja aí, sabe, indeciso. Ao longo da nossa jornada, nós temos várias decisões. Algumas simples, outras complexas, mas todas as nossas decisões mostram quem nós somos, quem servimos e quem de fato nós esperamos e aguardamos. Então, por isso, eu convido a você a abrir a sua Bíblia, seu smartphone crente, ou aí reunido na família, na frente da televisão, acompanhar a palavra de Deus num livro que eu costumo dizer que é um livro de cinzas. E você vai entender isso comigo quando nós acompanharmos a cada trecho. Josué, capítulo 1, no verso 5. Acompanha aí comigo, eu vou citar aqui e ler a minha versão, que é a nova versão internacional. E ela diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi, sob juramento, aos seus antepassados. Verso 7, seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Verso 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Verso 9 e mais conhecido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois eu, o Senhor teu Deus, estarei com você por onde quer que você ande. O livro de Josué, eu costumo dizer que é um livro de cinzas, porque vem mostrando a história de uma geração que fracassou. Uma geração que tinha tudo para dar certo, mas infelizmente não conseguiu conquistar o objetivo, conquistar o propósito. E olha que é interessante nós vermos e analisarmos que Deus fala com Josué e Caleb, dois jovens, e lança um desafio. Eu quero que você assuma e leve o povo para a vitória. É engraçado porque muitas vezes a gente duvida da força da juventude. Nós duvidamos, e eu creio muito nisso, que eu sou de uma igreja que antigamente falava assim, o jovem é o futuro da igreja, mas não. O jovem já é a realidade. Porque nós temos jovens na transmissão, temos jovens na pregação, no louvor, em todos os âmbitos da nossa igreja, o jovem, ele está ali, presente. Nesse contexto, é interessante observarmos que Josué recebe um chamado, vendo que a sua geração fracassou. Porque a geração de Moisés não conseguiu entrar na terra prometida. E olha que o convite é feito para Josué e para Caleb, e eu fico imaginando esse convite sendo feito para eles e como eles reagiram. Porque imagina você, como a gente vai chegar em alguém e falar assim, olha, na sua vez vai dar certo, sendo que você cresceu vendo os seus antepassados lutando, correndo, batalhando e não conseguindo alcançar algum objetivo. Tem um momento na minha vida onde eu participei do Missão Caleb e eu tenho a oportunidade, o privilégio de liderar a juventude há mais de 10 anos, ali na região de Cotia, Ibiúna, Itapevi. E em 2018 nós fomos fazer o Missão Caleb e em uma das ações de poder ir em alguns lugares onde as pessoas dedicavam as suas vidas para salvar outras vidas. Então nós fomos no posto policial da GCM, da Guarda Civil, nós fomos no Corpo de Bombeiros, na base da Polícia Militar. E aí, o que mais me chamou a atenção é quando a gente foi no Corpo de Bombeiros com a juventude, se reunir ali para orar com eles.
alguma coisa aconteceu. Eu cheguei no Corpo de Bombeiros e eu presenciei em cima, escrito, bem na entrada: primeiro a entrar, último a sair. E aquilo me chamou a atenção porque do lado daquela frase grandiosa tinha o mural dos heróis. Foto de pessoas que tinham dedicado a vida a trabalhar 30 anos na corporação e também de vidas que tinham sido perdidas para servir outras vidas. E o interessante naquilo é que eu quero trazer para esse contexto é: como que eu vou pedir para o filho de um bombeiro que entrou no fogo para salvar outra vida e não saiu vivo, que na vez dele, se ele for e decidir ser bombeiro, ele vai conseguir? Vamos trazer para o outro contexto. Como que eu vou chegar e falar para um filho de um relacionamento onde a separação chegou, onde o fim de um relacionamento chegou? Como eu vou dizer para ele: olha, na sua vez vai dar certo, você não vai se separar? Como eu vou falar para uma jovem ou para alguma pessoa que viu a sua mãe, a sua família se definhar por causa da crise financeira? Eu vou chegar nela e vou falar: olha, na sua vez vai dar certo. Muitos de nós carregamos alguma coisa do passado. Muitas vezes, quando a gente olha para trás, a gente se prende ao passado e fica no passado. Mas hoje, em nome de Jesus, através dessa história, eu quero te mostrar que Josué e Caleb talvez não estavam preparados, mas eles decidiram ser fortes e corajosos e obedecerem a um Deus que sabe de todas as coisas. Olha que os desafios da nossa vida hoje são grandes. E nós vimos que em 2022 a polarização, até mesmo política, foi grandiosa. As pessoas se preocupando com a esquerda, se preocupando com a direita e se esquecendo de olhar para frente, para o alto, de onde vem o nosso socorro e a nossa fortaleza. A pergunta que eu te faço é a mesma frase que eu vi lá no Corpo de Bombeiros: primeiro a entrar, último a sair. Nós estamos numa batalha espiritual e quer você queira ou não, está acontecendo. Só que do mesmo jeito convidou e chamou Josué e Caleb para liderar um povo, em 2023 Deus está te chamando para poder ser sal e luz em alguma coisa que você vai fazer para o reino dele. Mas Renato, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada. E olha que essa é a maior das perguntas que eu costumo escutar trabalhando com a juventude. Mas eu sempre respondo para eles que Deus usa quem se dispõe. E se Deus usa quem se dispõe, você precisa entender que o primeiro passo para deixar Deus usar a sua vida precisa ser seu. Só que esse primeiro passo é muito difícil, porque nós temos uma sociedade envolvida pelo medo, por coisas que nos impedem de sonhar. Eu tenho certeza que nessa virada de ano, nesse primeiro dia, você já deve ter feito uma checklist de planos, sonhos, coisas que você espera realizar nesse ano. Só que quando as coisas não acontecem, você acaba se frustrando. E muitas vezes, quando as coisas não acontecem, nós terceirizamos a culpa porque nós não queremos dar o braço a torcer e aceitar que muitas das coisas que não acontecem é porque nós não sabemos nos posicionar em meio às decisões que nós tomamos. Como eu disse, ao longo da nossa jornada nós vamos ter várias decisões, mas todas as decisões que nós vamos ter até a eternidade vão mostrar, de fato, quem nós somos e a quem nós servimos. O meu convite com essa história é para você ser forte e corajoso, mesmo sabendo que existem problemas que você não vai poder resolver. E é normal, está tudo bem. É sobre isso. É sobre histórias, pontos de esperança, abraços quentinhos de uma decisão, de mesmo não sabendo pregar ou simplesmente cantar, Deus te chamou para fazer a diferença na vida de alguém. Como? Você pode usar o seu celular. Manda uma mensagem para alguém
que você não vê há tanto tempo. Através dessa mensagem você pode ser o abraço que a outra pessoa está precisando. Às vezes você vai pegar o transporte público e você acorda de manhã e você não sorri. Um sorriso para outra pessoa. Um bom dia bem lançado pode mudar a perspectiva e a vida, o dia de outro alguém. Deus deu o dom para cada um de nós realizarmos conforme a vontade dele, mas só vai acontecer quando você der o primeiro passo para entender que em meio aos desafios que nós temos, Deus quer te usar, como ele usou Josué, usou Caleb, e hoje, nesta noite, neste ano, quer continuar te usando. Porque é maravilhoso a gente poder entender que Deus ele continua se fazendo presente em meio a tudo que você tem passado, em tudo que você tem ali vivido. Nós sempre cantamos que Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, e eu acredito muito que Ele cuida de cada detalhe do nosso coração. E se Ele cuida de cada detalhe do nosso coração, tenha a certeza que se você for forte, corajoso e obediente, 3 princípios que muitas vezes é muito difícil, nós vamos alcançar a verdadeira vitória. Não a vitória terrena, mas a vitória da eternidade. 2023 só vai ser um novo ano para você se você entender que algumas coisas precisam ser deixadas para trás. Nós não precisamos carregar coisas do passado, traumas do passado, coisas que muitas vezes te impedem de virar a página para um novo ano. Josué e Caleb triunfaram porque eles entenderam que o Todo-Poderoso da minha história e da sua história jamais vai abandonar a gente. Jamais deixou eles. Mas eu ainda recebo ligação de madrugada de pessoas falando: Renato, eu me sinto sozinho. Eu quero desistir. Eu não aguento mais. E são essas pessoas que talvez Deus esteja pedindo para que você possa ser mão auxiliadora, para que essa jornada seja um pouco mais, sabe, um pouco mais simples para a jornada de cada um. O problema é que muitas vezes a gente acha que o nosso está difícil e a gente se esquece de olhar para a vida do outro. E não se preocupar com o próximo é entender que se eu não se preocupar com quem está faltando comida na mesa, o problema não é de quem está faltando comida. O problema é meu. Por uma falta de caráter, de entender que eu preciso ajudar, independente das circunstâncias. Nós estamos vivendo uma fase onde muitos de nós vivemos uma zona de conforto que não combina com o propósito que Deus tem para cada um de nós. E se a gente olhar do Gênesis ao Apocalipse, a gente consegue ver como Deus ele tem cuidado da nossa história, como Ele tem colocado pessoas, muitas vezes incomuns, não capazes para transformar vidas, mas para continuar o legado, para que a gente possa ser disponível para um reino que está chegando, mas ainda não chegou. Outra pergunta que eu escuto, principalmente da juventude, é: Renato, onde está Deus em meio à minha dor? Deus continua reinando. E todos os heróis da fé decidiram estar fora da sua zona de conforto para vivenciarem os propósitos de Deus na vida deles. E eu tenho certeza que você, fazendo a sua checklist de coisas que você quer para o ano, você só deve ter pensado nas coisas que você quer para você. Mas o convite para um novo ano na sua vida é para que você possa mudar de fato e não cometer os mesmos erros do passado ou de pessoas das suas famílias, de coisas que vocês carregam. Deus tem uma nova história, e Ele tendo uma nova história, um propósito é aberto para você. Porque os cenários, embora sejam difíceis, eles são cenários ideais para fazer Deus usar o impossível e transformá-los em inevitável. Não olhe para trás. Olhe para frente. Se você parar para analisar, Deus, Ele conhece cada lugar. Ele sabe o seu endereço.
E por saber o seu endereço, Ele continua estendendo a mão e falando para você: filho, seja forte, seja corajoso, não desanime. Não desanime nesse primeiro dia de 2023. Não desanime na metade de 2023. Não desanime. Porque Ele continua reinando no seu coração. E Ele quer te usar, como Ele usou tantos outros. Quer te usar para transformar vidas, transformar histórias, abrir caminho se preciso for. O interessante é que muitas vezes nós vivemos nessa correria louca e nos esquecemos daquilo que é essencial. Nós trocamos aquilo que é momentâneo por algo, sabe, que passa muito rápido. Perdemos tempo com tantas coisas. Eu vejo as pessoas falando: olha, eu preciso descansar, eu não sei o que está acontecendo. Só que quem quer descansar precisa entender que o descanso precisa acontecer. E o descanso só vem aonde? Só vem no Senhor. Você e eu precisamos aprender a ser fortes e corajosos, mas obedecer. E obedecer é o mais difícil. E olha que eu só tenho aprendido depois que eu virei pai do Miguel. O Miguel tem 3 anos. E toda vez que eu peço alguma coisa para ele e ele não obedece, eu consigo entender a conexão de tudo que eu passei com a minha mãe, com meu pai. A gente é muito dependente. Muito dependente. Mas mesmo assim, o amor de Deus não muda por nós. Do mesmo jeito que o amor dos nossos pais também não mudam. Ele continua reinando e cuidando do nosso coração. O interessante é que Josué e Caleb viram o povo de Israel fracassarem, mas eles não decidiram continuar fracassando. Se 2022 foi um ano difícil para você, a palavra de Deus fala: se você ser forte e corajoso e se for obediente, Deus ele vai estar com você em todos os momentos. Basta apenas você permitir para que Ele possa agir na sua vida. Grandes são as coisas que Ele pode fazer em nós e através de nós, mas a decisão é sua. Renata, a decisão é minha. Eu não consigo nem decidir de manhã que roupa que eu vou usar. Às vezes eu não consigo nem decidir as coisas que estão palpáveis ali na minha mão. Mas antes da maior decisão que você precisa tomar, Deus ele continua intercedendo por você. Porque como Ele cuida, Ele também direciona. Mas você precisa se permitir. E essa permissão é uma escolha que precisa ser uma escolha vivenciada. Porque não é apenas decidir, é deixar e se permitir ser usado por aquele que é o desejado de todas as nações. Josué e Caleb entenderam que o amor de Deus não muda. E talvez nessa noite, o amor de Deus quer inundar o seu coração para que em 2023 você possa ser mais grato. Para que em 2023 você possa ser mais sábio. Para que em 2023, talvez, aquilo que está no seu coração possa acontecer conforme a vontade do Pai. Muitas vezes quando a gente ora, a gente fala: Pai, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Mas muitas vezes a gente coloca a nossa vontade por detrás e nós nos esquecemos de como Deus tem cuidado de tudo. Deus ele continua reinando. E Ele vai continuar reinando. Mas você precisa virar a página. E nesse momento, somente você sendo forte e corajoso e sendo obediente, você vai conseguir entender que Deus ele tem cuidado de tudo. E isso é maravilhoso. Não se apavore com as coisas que você vai enfrentar ou passar. Não desanime com as coisas que você vai, sabe, ao longo da sua jornada, ver. 2023 vai ser um ano maravilhoso, porque você decidiu olhar para o alto, olhar para frente e ver Jesus. Ver Jesus em cada coisinha. Ver Jesus em cada detalhe. E ser o abraço quentinho para quem precisa. Decisão. Hoje o céu está aberto para que você possa ter um ponto de decisão naquilo que às vezes você não consegue fazer sozinho.
E muitas vezes a gente não consegue fazer sozinho porque a gente deixa o medo ser maior do que a certeza que Deus coloca na nossa vida. Às vezes os nossos problemas são maiores e nós não conseguimos enxergar como Deus tem cuidado de tudo. Eu gosto muito de jogar bola. Teve uma vez que eu tive uma experiência tremenda. Eu costumo jogar bola sempre num dia da semana, só que minutos antes de eu jogar bola com a galera, eu recebo a ligação. E a ligação era do pastor evangelista da Paulistana, me falando se eu não podia ir no evangelismo que ele estava fazendo numa cidade, para que eu pudesse cantar. E aí eu falei, pastor, vou dar uma olhadinha aqui e já te respondo. Muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus precisa ser primeira. E ter discernimento para entender que Deus ele é real é primordial para a gente poder trilhar essa jornada. Porque do mesmo jeito que Deus é real e os problemas também são reais, a gente passa por um turbilhão de decisões. E naquele momento talvez eu não queria poder estar lá para cantar. Eu queria jogar bola. Só que aí Deus é maravilhoso e usou pessoas, e Ele continua usando pessoas. Usou a minha esposa para dizer assim, olha, Deus tem um grande plano para você lá. Eu acho que você precisa ir para lá. Liguei para o pastor e falei, pastor, quantas músicas o senhor precisa? Pode deixar que eu canto. Chegando lá, tive uma surpresa tremenda. Eu encontrei uma das minhas vizinhas de infância, lá, na igreja, ouvindo o sermão, ouvindo eu cantar. E aquilo me deixou assim, meio sem entender. Sabe por quê? Porque eu morei durante 20 anos ao lado dela. E talvez em nenhum momento eu a convidei para ela poder ir para a igreja. E aquilo meio que foi um tapa no meu coração. Depois que eu cantei, eu fui até lá e falei, Dona Maria, quanto tempo eu não te vejo, o que a senhora está fazendo por aqui? Eu me mudei, Renato. E eu recebi o convite do meu vizinho para poder vir para a igreja 3 meses atrás. E agora eu já tenho vindo tanto na igreja que eu estou pensando em me batizar. Deus é tão maravilhoso, porque mesmo quando a gente não está preparado, Ele continua usando a gente. Ele só pede para a gente ser forte, corajoso e obedecer. E obedecer é muitas vezes a gente entender que a gente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão sendo acrescentadas com o tempo. É deixar Ele agir. É deixar Ele abrir o mar para a gente passar. A Dona Maria, depois da minha última música no apelo, ela chegou em mim e falou, Renato, eu vou me batizar no sábado. E olha que eu nem queria saber o que eu tinha que fazer no sábado. Eu já coloquei na agenda. Batismo da Dona Maria. E eu vi aquela mulher que durante 20 anos estava ali, sendo minha vizinha, e eu não tive coragem de a convidar para a igreja, mas Deus me deu uma segunda chance para eu poder participar desse momento de entrega. Dona Maria se batizou e hoje frequenta a igreja adventista. E eu fico pensando, o que aconteceria se eu não estivesse lá? Talvez seja a sua pergunta também, o que acontece se eu não fizer? O que acontece se eu não der o primeiro passo? O que acontece se eu não decidir agora? Se eu continuar na minha zona de conforto? O que acontece, Renato? Deus vai continuar te usando. E independente da sua decisão, você continua com um DNA atrelado no seu coração. Porque o reino de Deus exala daqueles que realmente aceitaram Ele de verdade. A maior decisão que nós temos ainda continua sendo a decisão diária de aceitar este Rei, este Deus, que é maior do que qualquer problema que você tenha. Hoje é um ponto de decisão. 2023 talvez vai ser um ano de vitórias ou algum ano de tribulações que você pode passar. Mas em todos os dias, tenha certeza que Deus estará com você, porque Ele jamais vai te abandonar, jamais vai te deixar, e a palavra dEle é fiel. Salmos 37:5 diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará.
o mais Ele quer fazer. Só que eu, Renato, como ser humano, às vezes quero uma bênção grande. E preparo meu coração para isso. Só que Deus, Ele pensa melhor. E os sonhos e planos de Deus são melhores do que os seus, do que os meus. Então Ele prepara algo maravilhoso, como se fosse um namorado, para te entregar aquilo que você nunca imaginou. 2023 vai ser um ano de vitória, porque Deus continua reinando no seu coração. Tenha certeza disso. Seja forte, seja corajoso, seja obediente, mas não se esqueça que mesmo com os dias maus aparecendo, Deus quer te usar. Mesmo que você não tenha força, Deus quer continuar te usando para que você possa libertar coisas que estão fechadas no seu coração. Para que você possa libertar pessoas ao seu redor que muitas vezes precisam conhecer e estar perto de um reino, de um grande rei. Como eu disse, Deus, Ele conhece toda a sua geografia. Ele conhece a sua história. Ele sabe onde você mora, Ele sabe o que você tem passado. Mas a minha oração nesta noite, nesse primeiro culto, é para que o Espírito Santo de Deus continue inflamando o seu coração, para que nessa jornada, a eternidade possa ser uma realidade na sua vida, possa ser uma realidade no seu lar, possa ser uma realidade no seu coração. Seja forte, corajoso. Não tenha medo. Renato, eu estou com medo. Se você estiver com medo, aprende a se jogar nos braços de um Deus que é fiel nas pequenas e grandes coisas. E olha que Ele quer fazer grandes maravilhas na sua vida. Paulo já falava isso. E Deus, através de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Tira o nome de Paulo e coloca o seu. E tenha certeza que em 2023, as maravilhas que vão acontecer na sua vida vão transbordar em outras. Porque você foi chamado para ser luz e libertador de muita gente. Porque você precisa decidir agora, hoje, sobre quem serve o seu coração, quem rege a sua vida e quem vai mudar a sua história. Posso contar com você? Eu quero orar. E nessa oração eu quero clamar para que, se você estiver na zona de conforto, o Espírito Santo possa te inflamar para você sair. Se você estiver com medo, que você possa sair desse medo e não se esquecer de como Ele tem cuidado de tudo. Se você se sentir fraco, que você possa encontrar o conforto no grande Consolador. Talvez 2022 não tenha sido um ano fácil, como eu disse, mas 2023 é um ano de vitórias. Abre o seu coração, se joga para Ele. Seja forte, corajoso e não olhe para trás. Olhe para frente, porque Deus quer fazer maravilhas extraordinárias na sua vida. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, graças nós te damos por mais esse momento onde a Tua palavra sendo aberta, a transformação pode acontecer na nossa vida, Pai. E que através dessa história de Josué e de Caleb, a gente possa deixar alguns traumas e coisas que às vezes nos impedem de te olhar como o Senhor verdadeiramente precisa. Nos ensina a te amar sobre todas as coisas, Pai, buscando primeiro o Teu reino. Dê força para quem precisa, coragem para quem necessita, e nos ensina a sermos obedientes, confiando que o Senhor, Pai, o Senhor já tem reinado no nosso coração e tem cuidado de cada detalhe do nosso coração. Conduza a nossa história para que a gente possa fazer grandes maravilhas e que a nossa decisão diária seja sempre te seguir, te servir, por onde quer que nós formos, termos a certeza que o Senhor está direcionando tudo, cuidando de tudo e presenciando tudo, Pai. E seja com cada família representada, cada pessoa que está conectada aqui. O meu clamor essa noite é para que o Espírito Santo possa conceder a graça divina da restauração para que esse ano seja um ano de bênçãos no Teu nome, Pai. Não porque haja mérito em nós, não porque nós precisamos, mas porque nós decidimos e escolhemos a quem servir e a quem honrar, Pai.
seja de fato o nosso Salvador. Abre o nosso coração e a nossa mente para que possamos viver e servir, continuando essa jornada para a eternidade. Tudo isso eu te peço, te agradeço, no teu santo nome. Amém. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, nosso próximo encontro, no próximo sábado, será o primeiro sábado de 2023, então se prepare. Estaremos aqui transmitindo também presencialmente. Reúne a família, venha para cá, deixa Deus ser Deus e uma boa semana para você.